quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Opa! E aí, meus amigos e Olá, amigas, estamos aqui com mais uma conversa nesse nosso Free Paracatu, nessa primeira edição, e aí falando de muita coisa, ancestralidade, literatura, gente importantíssima passando por aqui, mas também nós vamos falar do Portinari Negro, né? Essa exposição que está aí na praça, que a gente inaugurou, e é de grande sucesso aqui no centro de Paracatu, mas conversar com algumas pessoas que têm um diálogo com a obra do Portinari, têm uma simpatia, enfim, têm uma proximidade com o tema em si, dessas artes plásticas, né? Desse conceito que o Cândido Portinari trouxe para a obra dele, e aqui nessa grandiosa live com a Maria Angélica, vamos falar um pouco desse ritmo negro na obra de Portinari, né? Ou seja, a música como expressão da cultura afro-brasileira na obra do artista. Que tema imenso e importante, Maria Angélica. Eu já agradecendo a sua presença aqui conosco, sua participação, queria muito que você falasse um pouco de você e do teu trabalho em si e um pouco desse. Vamos entrar um pouco também nesse tema, desse ritmo negro em Cândido Portinari. pois é. Eu agradeço imensamente, me sinto lisonjeada de hoje estar aqui com você, Tom, apresentando, né, um pouquinho desse trabalho e tive o prazer, né, Dayana, intermediar e amei descobrir, né, porque a, todos os dias, na verdade, a gente aprende e indo por esse caminho, eu acabei aprendendo também, porque eu conheci Cândido Portinari nos livros didáticos.
Ainda os bem, livros. eu fiquei até com receio agora, né? Porque eu conhecia, falei, como assim, essa menina, o que que ela coloca nesse, que formal é esse, né? Ele faleceu em 62, então, por isso que eu estou Pois brincando. é, alguns anos antes de eu nascer, mas eu tô no formal também. Eu sou de 79, então. Mas eu conheci Portinari, né? Eu tive a honra de conhecer um pouco do trabalho, né? Do grande artista que ele foi e que ele é ainda, né? Representa para a nossa cultura, para a nossa história, né? Brasileira. E eu tive o prazer de conhecê-lo através dos livros didáticos, né? A qual eu estudava, né? Principalmente os livros de história. E o que sempre me chamou a atenção em relação a Cândido Portinari foi justamente a representação, né, do homem, né, na sociedade como um todo, mas principalmente a classe menos favorecida, né? Toda uma consequência de uma sociedade que a gente sabe que foi uma sociedade escravista, né, pautada no escravismo. Só que o Portinari ele tinha, além da técnica, além da prática, ele tinha o dom, eu vejo assim, de passar a emoção para a tela. Então, isso me chamava muito a atenção em relação às figuras, né, trabalhadas ali. Mas sempre foi mais no viés social, né? Indo mais para a temática social. E recentemente, basicamente, que eu fui dar, né, a atenção, de fato, em si, na questão cultural, que é muito gigantesca também. E aí a gente consegue entrar aí ritmo, no ritmo negro de Portinari, né? A música dentro das telas apresentadas e retratadas por ele. Que vem, né? São duas telas que eu vou falar aqui, falar um pouquinho. Fiz uma análise aqui, que é o samba, né? A tela samba de 1956, que ele retrata a musicalidade, né? Do povo negro, né? Daquele povo que sempre foi ali massacrado, né? Pela, pelo governo em si, né? Pela sociedade brasileira, dos grandes políticos, pelas oligarquias. Então, ele consegue, né, passar essa imagem da musicalidade, do lado alegre, né, do lado contente, o lado do humano, né, que ele retratou tão majestosamente. Então, tem esse quadro de 1956, que é o samba, que é um quadro extremamente colorido, né? Representando a nossa identidade, né? Identidade nacional, que é o samba, que é oriundo, né? Principalmente do povo negro. Eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho em si. Bom, eu sou formada, né? Fiz história no iniciozinho ali dos anos 2000. Fiz história na Universidade Gama Filho, a extinta Gama Filho, e lá eu tive contato com muitos professores das universidades públicas, né, aqui do Rio de Janeiro, e terminei em 2007, mais ou menos. Aí, em seguida, resolvi atravessar a rua, porque eu fazia
a faculdade de História na Gama Filho, na Candelária, ali na Sim. praça, né, da Candelária, onde tem o CCBB, é um polo ali cultural e educacional intenso, né, daqui do Rio. E aí eu só atravessei a rua, porque eu fui fazer uma pós, que foi a pós na História do Negro, e no Rio de Janeiro, né, História da África e História do Negro no Rio de Janeiro. E aí, em 2008, ingressei na pós-graduação na Cândido Mendes. Sendo que, nessa época, eu trabalhava com outra coisa. Quer dizer, eu fiz as faculdades ali interligadas, né, na educação, na área da educação, mas eu trabalhava em escritório. Eu era secretária numa empresa de mineração. E eu, além do estágio, né, eu conseguia entrar em sala de aula, dei aula durante algum tempo, esporádico, não foi, não houve uma sequência, né, grande, mas dei aula em pré-vestibular e acabei deixando, né, o escritório me tomar. E eu deixei um pouco de lado a história. Na verdade, eu sempre gostei de história porque eu acredito que tenha sido uma influência, né? Influência familiar, que eu sempre gostei de estar com os mais velhos, adorava ficar conversando, porque eu gosto de ouvir as histórias, né? Então a história sempre me encantou. Quer dizer, é uma coisa que vem de casa. É diferente, é um pouco diferente, né? Que é a história que você escuta em casa, a história que você escuta seus pais te contando, seus avós te contando, é mais na base da oralidade, né? Mas isso foi enriquecedor para mim. Mas o fato é que eu terminei após e eu acabei meio que engavetando a história. Depois de muito tempo, eu resolvi ingressar de novo para a sala de aula, mas aí eu já tinha saído do escritório, porque eu pensei, gente, eu fiz tanto tempo, eu estudei tanto tempo, me dediquei, né, para isso e eu não vou deixar isso esquecido, né? Aí foi quando eu pensei, eu vou retornar para a sala de aula, só que eu vou retornar de uma outra forma. Eu vou retornar para os pequenos. Então, eu com 40 anos, né, mais ou menos uns 10 anos depois, aí, por aí, que eu fiz, né, a graduação e após, aí eu retornei e fui fazer formação de professores. De formação de professores, eu sei que eu estagiei, até hoje eu estou nesse colégio, já tem 2 anos. Só que, apesar de eu ter feito formação de professores, hoje, atualmente, eu não atuo como professora. Eu acabei indo para uma outra área que, que surgiu e que é isso, né, que eu falei no início. A gente aprende a cada dia que passa. Então, eu tenho a oportunidade de aprender com as crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Então, hoje eu sou mediadora dentro da sala de aula. A minha vida dá uma cambalhota, sabe? Vou aproveitar essa cambalhota que a vida dá contigo e fazer essa conexão da obra do Portinari contigo. Você tem um projeto Portinari que você conhece, né? E Uhum. a Iana é uma pessoa ligada ao projeto Portinari. Essas leituras que você tem feito do Portinari tem a ver com esse projeto? Como é que é essa situação? Então, a Iana me chamou e falou, Angélica, tem um projeto e eu acho que você poderia entrar nesse projeto, contanto que ela foi quem me deu
o tema. Ela falou, caberia perfeito para você, porque você é da área de música, eu sou cantora, né? Sou cantora de samba, e você pode juntar, unir, né? História à música. Então, foi assim que eu tive o conhecimento, né? Da, dessa retratação, né? De Portinari em relação à nossa cultura aí, e no caso, o samba e o carnaval, né? Uma cultura musical forte. Mas você lá Foi atrás, você tinha falado que lá atrás já teve contato, né, com a obra do Portinari pelos assim, livros, por livros didáticos, didática. sobretudo de história, né, porque sempre tem a E, figura do Portinari é, ilustrando alguma coisa nesses livros, né, sobretudo quando você fala do negro, enfim, né, tem obras do Portinari que parece que foram pintadas no século XIX, no entanto, é uma produção do século XX, né? E aí, como é que foi essa leitura? Como é que foi essa conexão, esse impacto seu com essas duas obras que você selecionou do Portinari, que tem a ver com com a música, né? Isso que você está chamando do ritmo negro do ritmo negro. Portinari. Como É é que foi isso? porque o Portinari, na realidade, ele, cons, ele conseguiu demonstrar, né, um outro lado que eu não conhecia, que eu desconhecia ou que tenha passado desapercebido, justamente por conta do tema social, né, nas pinturas dele, ser muito forte, ser muito intensas, então são mais difundidas, inclusive nos livros, né, didáticos. E quando eu me deparei com essas duas obras, né, o Samba e o Carnaval, eu achei espetacular, porque é isso, né? Eu não conhecia, quer dizer, a tela, o Carnaval, né? Que vem falando sobre a valorização, nada mais é do que as duas telas, vai valorizar a cultura brasileira e a cultura negra, acima de tudo, né? Uma cultura que sempre foi marginalizada, né? E o Portinari dá uma outra visão disso, né? E Ele, como é que você percebe essa conexão, essa valorização em Portinari? eu vejo essa valorização no sentido, como a Você gente como, estava. você como olhar de historiadora, né? Enfim, né? Então, eu vejo essa visão, é uma visão diferenciada, a meu ver, porque ele conta a história vista de baixo para cima. Então, tem esse boom, né? Tem esse enriquecimento, ele dá um outro olhar, né? Ele dá uma outra conotação, né? É, nada mais é do que ele afirmando e confirmando que, apesar de sermos um povo, né, no caso, o povo negro retratado, tão massacrado, né, como sempre foi, e ainda, infelizmente, ainda é. E ele consegue tirar desse povo negro coisas boas, né? Esse enaltecimento, digamos assim, é o enaltecimento da cultura brasileira através do povo negro. Eu vejo dessa forma. O negro está muito ligado à música mesmo, né? Sobretudo no século XX, o carnaval é uma presença fortíssima Isso. e geralmente não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, né? Então, Uhum. eu acho que você está falando da sensibilidade do Portinari de trazer para suas telas uma, vamos dizer assim, né? Personagens que geralmente são subalternizados na história,
Você aí, a gente pode fazer uma digressão na história, a gente vai sempre ter essa imagem, quer dizer, você entra numa casa, por exemplo, você dificilmente vai ver um quadro com uma figura, né, com um personagem negro, uma figura, uma imagem negra. Pelo contrário, né, geralmente é natureza morta, colonialismo, né, enfim, alguma coisa que tem a ver com estrangeiro, né, uma obra estrangeira de algum autor estrangeiro, sobretudo europeu, né, que são os mais impactantes, né? E aí, quando você se depara, você que é da área da música também, quando você se depara com algo assim, quer dizer, qual é a sua, qual foi a sua primeira reação assim ao ver essa obra do Portinari? As felicidades. Com certeza foi uma felicidade, é uma alegria, né? É uma alegria você ver uma pessoa, apesar de ter vindo é, de família humilde também, né? Mas branco, ele poderia ser mais uma pessoa branca a retratar o negro como muitos retrataram, de uma forma submetida, né? Como um ser inferior. Mas não, o Portinari, ele em todas as situações, né, em todas as, as formas, né, seja social, que está ali ligado ao político, seja ao cultural, ele conseguiu transmitir, conseguiu passar para a tela realmente o enaltecimento desse povo que é sofrido, né? Foi sofrido, é sofrido. Então, foi de uma alegria muito grande, foi uma alegria imensa poder ver que uma pessoa como ele, uma pessoa, né, renomada, ele teve uma outra visão, uma visão do bem, né? Mostrar que o preto não é somente, não foi somente escravo, ele é humano, ele está no direito de trabalhar, né? Como está no direito de se divertir e de transmitir a alegria que a gente transmite até hoje. Aqui em Paracatu, a gente está numa exposição do Portinari Negro, que reuniu basicamente a obra mais representativa do Portinari, né, do Cândido Portinari, aqui na Praça Central. Uhum, São painéis imensos, que falam um pouco dessa realidade aqui do cidade de Paracatu. Aqui, mais de 70% da população é declaradamente negra no município, então isso tem um impacto muito grande. A gente observa, né, que Portinari ele viveu aí por volta dos 59 anos, e nasceu em 1903 e morreu em 1962, então com 59 anos, é, e o quanto ele ainda está dialogando com a sociedade com muitas raízes ainda na escravidão, com esse pensamento na escravidão, ou seja, a abolição não tinha ainda 60 anos, né, porque em 58, né, a abolição fez, em 48 a abolição fez ia fazer ali, né, ou seja, em 38 a abolição fez 50 anos, uhum. né? E aí, quer dizer, ainda não estava nesse processo como a gente está hoje, com discussões sociais, quer dizer, uma outra etapa, né, da nossa história. Então, eu imagino, eu não sei como é que você enxerga isso, quer dizer, como é que um cara como o Portinari, que alcançou um status na área das artes plásticas, né, a obra dele hoje é uma referência mundial. Como é que você vê, né, um cara desse se deslocar
para um ambiente artístico em retratando aquilo que ainda não é tão bem visto na sociedade, né? Samba, carnaval, enfim, é coisa de preto, quer dizer, é o dia da diversão dele, né? E Portinari Uhum. traz isso para um viés da alta expressão artística, né? É isso, é isso. Eu acredito muito, fica muito claro para a gente quando observa de fato a obra, né, imensa que o Cândido Portinari tem, que ele consegue contar a história do Brasil, né, do início ao fim, da nossa sociedade, é a nossa história. Não falta, a gente não falta. Estamos ali sendo protagonistas da nossa, né, da nossa vida, de fato, né? O Portinari, ele conseguiu fazer com que o negro fosse, de fato, um ser humano. E nesse viés da música, né, e da música negra, então isso me chamou bastante atenção, porque foi diferente de outros pintores, como você mesmo mencionou, muitos europeus, né, que viam a gente, quer dizer, viam o negro somente como um objeto, como uma mão de obra barata, né, barata na cabeça deles. E Portinari trouxe essa vida para gente, né? É, é, é muito interessante você, de repente, estar numa exposição e se deparar com um quadro de Portinari e não se sentir incomodado, né? Não se sentir envergonhado, que você está ali como protagonista. Você não está ali como nada, né? Que era assim que os europeus viam a gente e os racistas de hoje, né? Também veem a gente dessa forma. Ainda, né? Ainda. Ainda, né? Não É, dá, não tem como. É uma praga que não termina, não vai acabar. é que o Só que, racismo, Maria Angélica, eu penso que o racismo está entranhado na sociedade brasileira. Ele tá. faz parte de um sistema de castas muito bem urdido, em todos os aparelhos do Estado, seja na educação, seja no sistema jurídico, né? Enfim, a lógica urbana das cidades também estão todas cortadas no sentido de retomando, né? Uhum, Então, assim, o recorte urbano da cidade, ele está todo determinado a se diferenciar populações. Você sabe exatamente onde as pessoas pobres moram e onde as pessoas não pobres moram, sim. né? E aí você Uhum, já sabe que as pessoas pobres são as pessoas negras e as pessoas não pobres não são negras, em si, né? Então, acho que esse é um padrão social e tem que, se não mudar, eu diria, todo esse sistema, né? Que uhum. parte da educação. Você falou, eu pego o livro didático, eu vi o Portinari no livro didático. Quer dizer, eu fico imaginando qual é a matéria, qual é o texto, qual é a temática em si, a disciplina que a figura da obra do Portinari está ilustrando. Está falando da escravidão, né? Ainda com o conceito de escravo em si, né? Está É. falando, tá falando de quê Uhum, nessa lógica, né? Porque o Portinari dialoga com o mundo negro de todas as formas. Você tem o negro no café, no cafezal, né? Nessa questão da mão de obra, né? Você tem é. a criança, você tem a mulher, por exemplo, na obra do Portinari, né? Então,
ele soube de alguma. Operário. O operário, né? O negro já como operário em si, né? Mesmo no cafezal, mas o operário, mas sempre como mão de obra. O negro sempre como Uhum, mão de obra, né? E isso. aí, quando você vai para a música, é assim, o negro que sai da mão de obra e vai ser músico, vai fazer o carnaval, quer dizer, vai fazer uma festa que nem é só para ele, né? Até, Sim. carnaval é isso, né? Hoje, né? Uma festa que não é só para o negro, né? É. Mas é, então, esse é um aspecto bastante interessante. Eu queria que você me falasse assim, como é de agora em diante, com esse impacto que a obra do Portinari te causou. Como é que é isso de agora em diante para você? Bom, eu vou falar o seguinte para você. Eu vou te dizer que eu fiquei tão Conte-me tudo, não me fascinada, esconda nada, hein? eu fiquei tão fascinada que eu, conversando com a Iana, eu falei, Iana, tem muita coisa ainda, muita, mas para estudar assim minuciosamente sobre Cândido Portinari. A gente precisa, a gente tem que fazer isso. As pessoas precisam conhecer. Portinari é incrível, né? Vendo ali, estudando a biografia dele, né? Quer dizer, uma pessoa que veio de uma família humilde, né? Que conseguiu ingressar nesse mundo artístico, né? Da pintura, né? Das telas, através da educação. E aí você começa a fazer as associações, né? Poxa, e se o Portinari não tivesse ganho o prêmio para poder viajar para a Europa, estudar, né, na Europa, se ele não tivesse conseguido sair lá do interior de São Paulo e ter vindo para o Rio de Janeiro para estudar na Escola de Belas Artes? É isso que acontece hoje. O Portinari teve a grande oportunidade. Não, eu não digo em relação à pessoa em si, porque é a pessoa que tem vontade e tem o dom também. Mas quantas e quantas pessoas a gente vê hoje, a gente escuta histórias que também têm, mas não tiveram e não têm oportunidade como essa. Ou tem oportunidade, mas não tem um dom, né? É, É uma dicotomia, né? é, é isso. Mas o que eu quero dizer, o mais forte disso é a questão da educação em si. Quer dizer, através do ensino, né, educacional, ele conseguiu ingressar e foi. E é um nome extremamente conhecido no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, são essas oportunidades que a gente precisa, né, que os nossos governantes deveriam dar oportunidade. Está faltando. Maravilha. Melhoramos muito, hein? Melhoramos imensamente, mas ainda precisa de mais. Falta Tem muita estrada pela frente ainda. muita, muito. E Angélica, como, desculpa, e como oui, Portinari também, né, foi uma pessoa extremamente politizada, então eu penso que essa contribuição toda e esse olhar diferenciado que ele tem para com o negro seja justamente por conta disso, né? Da entendi. consciência que ele tinha, da consciência das diferenças de classe. Sim. Então, isso ajudou e muito. Ele, um militante, uma pessoa política, né, altamente É, politizada. Você vê uma obra do Portinari, né, Guerra e Paz, por e exemplo, aí, outras obras dele, é, o quanto ali há de mensagem, protesto político, né, através uhum, da pintura, né. Ele é um ser político em si, né, nesse sentido, né. E até como o corpo negro também
a expressão cultural, o samba, o carnaval, o negro em todas as suas facetas, é também uma forma de expressão política, né, através dessa imagem toda. Bom, Angélica, brigadíssimo por essa conversa. Enfim, espero que você consiga, continue levando Portinari aí no seu coração, Ah, vou, seus alunos também. Eu acho com que certeza. é fundamental esse contágio, né? Isso é um É, contágio, acho que é fundamental. Isso acontece em todas as expressões artísticas, culturais, esportivas. Então, acho que isso é muito, muito importante. Foi importante também conversar com você aqui. Meu muito obrigada. obrigado, em nome do Free Paracatu, enfim, em nome da cidade de Paracatu, por essa sensibilidade sua. E nós vamos seguindo aqui com nossa programação. Free Paracatu não para, é uma programação Não para, que intensa, bom. não é intensa. É, vão até a praça assistir nossa exposição, está belíssima, e a programação vocês acompanham pelo nosso site. Então, agradecendo aqui a nossa Maria Angélica, brigadíssimo, até uma Eu agradeço. próxima, e Até. viva Portinari, viva a Viva. literatura, viva o Frei Paracatu, viu? Um abraço, Viva a arte. viva a arte, Obrigada. Obrigada para vocês. Valeu, Tom. Obrigada mesmo, de valeu, coração. Celso também. brigadíssimo, tchau, tchau.